Eu vou perguntar, vou dizer o que é que vai ser, para ser só 5 minutos mesmo, para não demorar muito não. Sim. Eu vou perguntar 2 pontos da história de São Bento mais marcante que você viveu. Você contar como é que foi a experiência e entendeu? Agora aí fica bem. São Bento Não, tem 2 pontos. tem muitas coisas marcantes, né? Mas Tem os 2 fatos, pontos mais marcantes tem que fatos, você considera. tem fatos da história de São Bento que são memorial trágico, e tem fatos na história de São Bento que são alegres, são felizes, né? Um fato pouco comentado, na minha opinião, não me lembro o ano, aí eu não posso nem dizer o ano, mas eu me lembro de um vendaval que teve imenso em São Bento, passou por aqui, derrubou ali o posto, na época era de Didicane, derrubou a coberta, fez uma tragédia bem grande. Isso para mim foi marcante. Naquele dia Deus me deu a graça de viver novamente, né? Porque naquele mesmo dia a gente estava colocando um torno mecânico que meu irmão tinha comprado na oficina, a gente estava colocando para dentro da oficina. E na hora que essa vendaval começou, a gente parou. Estava num guincho, um morro que estava conduzindo esse torno mecânico para dentro. Ele só tinha colocado uma metade, a outra metade estava lá de fora. Quando começou a vendaval, a gente parou. E eu fui até a porta para poder ver aquele vendaval, né? Era um vento muito forte, a gente nunca tinha vivido aquilo. E de repente o torno acabou se escapulindo das garras do guincho e veio sobre mim. Para mim isso é marcante. Misericórdia, foi mesmo, viu? Mas foi o mesmo vento que pegou no posto? A cidade inteira foi atingida nesse dia. Foi a cidade inteira. Qual era esse posto? O mesmo posto que hoje é o da Pancu. Sim, onde é o posto da Pancu. Isso, o mesmo posto. Então, rapaz. Esse torno, acho que ele pesa uma média de 4 toneladas. Ele veio a virar sobre mim e quem me resgatou lá era mais de 10 homens tentando sustentar o torno para que ele não me esmargalhasse no chão, né? Não me destruísse no chão, porque cada vez mais ele descia sobre minha pessoa. E me lembro muito bem que na hora, Muquinha, Nassim Barandão, muita gente lá na hora, Francisco, meu irmão, que deu quase a vida por isso, e chegou lá e me lembro muito bem que sustentaram o muco e me puxaram pelas pernas por baixo para poder salvar a minha vida. O senhor tinha quantos anos na época? Eu acredito que eram uns 20 e poucos anos, 24 anos por aí. Marcante, isso é marcante. Foi marcante. E interessante que foi o mesmo vento que quase derrubou o posto de gasolina. Isso. Foi o vento que ia levando o senhor para a eternidade. Aí assim, tem muita coisa marcante na história de São Bento, né? Muitas histórias marcantes. Na questão da comunicação, o senhor participou aí de 2 rádios, nas 3 rádios o senhor teve aí a participação, mas nessa área da comunicação, quais são os fatos que o senhor diz? Rapaz, esse fato aqui eu acho que foi um dos mais importantes que a gente já aconteceu aí nessa trajetória. Rapaz, falar em comunicação tem fatos que é inédito. Eu me lembro, é algo até de falar meio complicado para um podcast ou então publicar isso aí. Mas eu acho que eu fui um narrador que narrei um assalto a banco. Me lembro da Rádio Solidária FM, logo no início, quando abriu, teve um assalto a banco. E eu fui para de frente lá, o banco lá, narrar o assalto. Eita, aí é forte. Aí, São Bentense não gosta, né, de presenciar essas coisas. Eu ao vivo lá na rádio, nesse momento acontecendo um assalto aqui do Banco do Brasil, os militares estão aqui de frente, super armados, com arma de alto calibre, né? E eu lá, detrás de uns tijolos lá, de vez em quando o assaltante apontava a arma, todo mundo corria, só para brincar com Ai, meu Deus do céu. Eita, então, esse feito aí foi realmente, isso foi um fato dentro da comunicação que eu vivi, né? Dentro da rádio, muita coisa boa dentro da rádio, mas isso aí foi um... Como foi, como era São Bento assim? Como foi para São Bento ter uma rádio? A primeira rádio foi a Solidária FM. A Solidária FM. Como é que foi para São Bento? Porque São Bento,
Hoje, até hoje, São Bento é um povo que gosta muito de rádio, né? É, Mas como era antes de ter o rádio, a rádio local, e como foi para São Bento a chegada da primeira rádio? Márcio, assim, em São Bento existia uma comunicação de difusora, no tempo de menino. Esses rádios de posto. Tem não, rádio poste não quer. A rádio poste já foi depois, já foi a modernidade. Mas, assim, São Bento teve uma difusora que era com Demétrico, né, onde hoje é ali, ao lado da igreja ali, onde hoje é encostada da Mister Mix ali tem uma garagemzinha pequenininha, e Demétrico, Silvio Dantas, e existe uma difusora, 3 cornetas aquelas bocas que hoje ainda tem dentro da igreja católica, aquelas que ficam lá na torre. Então eles usavam aquelas 3 cornetas lá e faziam uma comunicação, uma rádio. Na hora do almoço, 12 horas, eles tocavam aquelas músicas, 6 horas a hora do Ângelo. Eles sempre faziam isso, né? E a cidade, como era pequenininha, todo mundo escutava. Então, assim, foi a primeira comunicação que teve em São Bento. Ainda era menina, ainda me lembro muito bem, que tocava muito aquela música Trap Dance, né? No momento era o sucesso. Ainda me lembro muito bem ainda. Né? Então, assim, a comunicação começou aí. A respeito da Rádio Solidária FM, né? Quando foi para começar? Eu me lembro que uma vez, eu na rua, e Acácio, que todo mundo conhece Acácio, me parou e disse: ei, François, ele me chama Nana. Ei, Nana, vamos botar uma rádio comunitária para nós? Eu disse: como é que funciona isso? Vamos, então agora a moda agora é botar rádio comunitária. Vamos botar uma rádio comunitária para nós? Eu digo: vamos, eu tenho interesse. O que depender de mim, o que eu puder fazer, eu faço. Aí eu sei que a gente só conversou. Mas em pouco tempo surgiu a ideia realmente de ter a rádio comunitária. Né? Então a gente teve uma reunião na igreja, foi convocado algumas pessoas da igreja, inclusive eu, né, participei dessa reunião, para justamente abrir uma rádio comunitária. A ideia foi louvável, todo mundo bateu palma e a gente resolveu correr atrás disso. Né? Inicialmente foi formada a associação e essa associação surgiu a Rádio Comunitária Solidária FM, que graças a Deus até hoje está aí no ar. E como foi para a primeira vez, a primeira voz que saiu no rádio? Deixa eu te contar, como é que rapaz. foi? E o retorno, e o feedback, né, do povo? Deixa eu te né, contar o melhor de todos. Para abrir a rádio, né, eu já trabalhava na eletrônica, fazia cabo de microfone, sempre gostei dessa área de microfone, essa área de comunicação, sempre trabalhei com som, sempre era envolvido com som de igreja, essas coisas todas eu sempre me envolvi. Aí, não sei com quem Dilvan conseguiu aquele rádio que hoje nós chamamos toque-toque, né? É toque-toque, mas só que o nosso não era aquele radinho toque-toque. Era um rádio desse tamanho, a antena tinha 1 metro de altura. Misericórdia. Nós montando a rádio, né? Instalando a antena lá na igreja, que a primeira vez que a rádio funcionou foi na igreja católica, bem lá no primeiro andar, lá em cima. Aí a gente instalando, né? Eu instalando os equipamentos e tal, tudo instalando a antena. E nós se comunicando com esse toque-toque, né? Com esse radinho. De repente o cara liga: amigo, por favor, muda a sua frequência aí que tá atrapalhando nós aqui da Coserne. Os caras lá do Rio Grande do Norte, nós atrapalhando no toque-toque lá, para ver se nós regulava a antena, né? Porque a antena tem que dar regulagem para pegar a frequência, né? E nós tentando regular lá e nós no radinho atrapalhando o pessoal lá da Coserne, lá do Rio Grande do Norte. Rapaz. E para não alongar muito, né? Que era para ser 5 minutos, mas e de política que o senhor viveu antes deixa eu ver, a gente está em 2025, anterior aí a 2020, 2016. Qual foi a política aí que você diz? Rapaz, essa política aqui eu acho que foi a mais memorável, que eu posso dizer assim, que eu me lembro. Foi uma política que vale contar a história. A política que vale contar a história, Márcio, eu acho que São Bento todinho concorda comigo, foi ganhar com 47. Não foi fácil, né? Enquanto muitos comemoravam, davam grito de vitória, e nós lá devagarzinho, se deparamos com uma vitória apertada, mas que valeu por todas as outras vitórias que a gente já viveu. A de 47 foi fora do comum. 2016, né? Então ali a gente estava contra o poder, contra a máquina, todo mundo em campo, tanta coisa aconteceu.
mas que no final a gente foi vitorioso. Então, é marcante aquela dali. Até a quantidade de votos que teve de maioria, né? Teve algum momento naquela campanha que foi um momento que você acha que foi o mais marcante, assim, que deu um sentimento de que, rapaz, eu acho que vai dar certo? Porque um negócio de 47 votos é um negócio que você, em momento nenhum, eu acho que você teve uma folga. Não teve folga nem no dia, né, da eleição, mas teve algum momento que o senhor estava ali no meio daquela campanha e você olhou e disse, rapaz, eu acho que vai dar certo. Porque no começo eu acho que ninguém acredita, né? No dia. Você vai para a luta desacreditado. No dia da eleição. No dia da eleição, quando realmente a gente começou a ver o povo à rua, né? O sentimento, a gente viu o sentimento de mudança, o sentimento de querer, e a gente via aquele povo já na rua. Eu me lembro que até hoje denominado que outra pessoa fez isso, mas na verdade quem fez foi eu. Eu passei de frente a Augusto Liano e disse, pode trocar de camisa, porque a vitória já é 7, isso era 3 horas da tarde. Eu baixei apenas a metade do vidro e disse, vão trocar, vão todo mundo vestido de azul. Eu sei que, aí disseram até que tinha sido outra pessoa que tinha dito isso, né? Mas se outra pessoa também disse, também não sei, eu sei que eu fiz isso 3 horas da tarde, né? Depois que um alvoroço muito grande, de policiais fechando rua, mandando desmanchar boia, aquela coisa toda. Lá no São Bentinho teve questão na casa de comerciante aqui em São Bento, né, de políticos, na própria praça em si mesmo. Sim, a polícia mandou desmanchar boia, desmancha, quer dizer, foi algo... Eu acho que foi a primeira vez que eu vi spray de pimenta, foi ali. Eu me lembro que estava ali, na proximidade ali da, acho que é a mãe de Meladinha, se eu não me engano, na frente era a Primavera, lá de Augusto tava Lima. Um fuzuê do tamanho do mundo ali, um dos policiais chegou pro espelho. Foi o comandante, chegou e mandou se retirar todo mundo, isolou a casa, deixou todo mundo preso dentro de casa, ninguém entrava mais, ninguém saía mais, né? Quem estava dentro de casa fica, quem não estava não entrava mais, enfim, foi aquela coisa toda, né? Então, quando tudo isso aconteceu, né, aquele alvoroço todo, né, e eu passava e dizia, muda a camisa, veste todo mundo de azul e vamos para a rua que a vitória é nossa. Aquilo já causou um grande alvoroço e foi bom demais aquilo. Chegar no momento, aqueles últimos momentos de rádio, onde dizia, tem mais uma urna, falta a urna tal, e aquela sensação todinha, aquilo dali foi algo que, sabe, não sai da mente não, né? Quem viveu aquilo ali... A lembra ansiedade. Até hoje, Então aquilo ali foi marcante demais, porque nós sabíamos que qualquer uma urnazinha a mais ali, tudo ia de água abaixo, né? Mas foi marcante, isso foi bom. E até hoje nós estamos saboreando disso. É verdade. É isso aí. A Paloma é uma enciclopédia da história são bentense. Tem que ter um podcast conversando com esse homem. Eita, obrigado. Que nada. Eita. Tem muita história para contar. É isso aí, diz que quem não tem dinheiro conta história. Pois é.